Os estalidos articulares, na sua maioria das vezes, ela tem relação com uma estratégia de hipermobilidade, com uma estratégia de aumento de função, de laxidão ligamentar, de adaptação a restrições de movimento, possivelmente locais ou ao redor. Dessa forma, pensando nessa perspectiva, se nós temos a ATM aqui, que eu abro, tloc, tlac, tlac, essa região, para gerar uma acomodação de hipermobilidade, ela só pode ter 3 pontos. Então, 3 pontos para você avaliar os estalidos do seu paciente. Se existe retração superior no crânio, se existe tensão a nível do crânio que restrinja a função muscular associada com a ATM, um ponto, e aí vai necessitar de uma hipermobilidade dessa região. Segundo, a hipertonia, restrição crânio-cervical, que vai pedir uma adaptação maior, uma hipermobilidade, uma adaptação dessa mandíbula no côndilo, tá? E terceiro, tá? A gente precisa entender as relações entre um lado e o outro. Por quê? Porque nós temos a ATM sendo conectadas por 2 ossos pares, temporal, conectados com a mandíbula. Se um lado está preso, para eu abrir a boca, aí esse vai fazer, plaf, abrir mais. Vai compensar a restrição desse lado. Se articularmente ele pode gerar esse tipo de melhora, ele vai, de fato, gerar uma hipermobilidade. Então, ele gerando esse tipo de hipermobilidade, começa a gerar estalidos, começa a gerar comprometimentos, começam a gerar dores a longo prazo. Caraca! Primeira coisa que eu falei, para entender o estalido, ela é uma estrutura de compensação. Nós temos, 2 lados, lado direito, lado esquerdo, 2 ATMs. Dessa ATM, se eu quero abrir a boca, quero abrir a boca. Quero abrir a boca. Se eu tenho esse lado bloqueado, para eu conseguir uma amplitude correta, o que é que eu preciso fazer? Aumentar a mobilidade dessa região. Quando eu aumento a mobilidade dessa região, devido à restrição desse lado, o que é que vai acontecer? Eu vou gerar o comprometimento dessa outra área, gerando tensão ligamentar, membranar, levando uma frouxidão desses ligamentos e faz com que o disco plof, plof, plof. A primeira coisa é isso. De um lado e do outro. Da outra forma, crânio tensionado, tensão adjacente superior vai gerar hipermobilidade inferior. Terceiro, junção crânio-cervical. Se a base do crânio não está bem, vai gerar compensações e desequilíbrios. E desequilíbrios importantíssimos no equilíbrio crânio-cervical. Caraca! E aí, eu vou ter restrição de movimento ou vou ter uma compensação dessa estrutura. Veja como você já começa a modificar a sua mentalidade. Veja como você começa a chegar em um nível de entendimento onde a causa do problema fica mais visível, diferentemente do tradicional. O que é que o tradicional traz? O tradicional traz simplesmente que, se eu tenho um estalido, plof, plof, eu tenho que relaxar, eu tenho que analgesia, eu tenho que colocar uma placa. Sim, mas por que o ocorre? Você acha que cai do céu, pronto, vai ser o estalido agora, vai ser nessa, daqui a pouco muda de lado e vai ser nessa? Não, existe uma lógica, mas no ensino tradicional você não é estimulado a ter o raciocínio clínico elitizado, a ter um raciocínio clínico que lhe coloque frente à busca da causa. E enquanto você fica pensando naquilo que pode eliminar a dor e eliminar o comprometimento, as causas possíveis estão acontecendo.
As causas possíveis estão ali surgindo. E é dessa forma que eu quero que você entenda e venha comigo para aprender mais e mais essa perspectiva. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, mais e mais essa perspectiva, tá? Porque essa perspectiva clínica vai levar você para um alto nível profissional e de entendimento. Vai fazer você entender de fato como isso acontece. Bola. Gente, é esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. É essa perspectiva. E agora, vamos falar, Randy, qual o principal erro no tratamento do estalido que eu não observo? A primeira coisa que você tem que entender é que na biomecânica do movimento da ATM, movimento da ATM, tá aqui, abrir a boca. O principal músculo de abertura da boca, que é uma das funções extremamente importantes, ele vem daqui. Processo pterygoidal do sfenoide. E ele se direciona nessa porção. Ó, a ponta do meu dedo para cá. Ó, para cá. Ele vem do processo pterygoidal para a ATM. E qual é o grande segredo desse músculo que faz com que a gente erre? Primeiro, a gente não considera a porção interna do crânio para avaliar o nosso paciente. A gente não considera, a gente esquece essa porção. E, consequentemente, a gente negligencia a origem da musculatura. A origem. E todo músculo, para funcionar bem, ele precisa de origem e inserção que funcione bem. Concordam comigo? Primeiro ponto que erra bastante é não considerar o pterygoideu lateral, esquecer dele na função da ATM. Segundo ponto é esquecer a parte interna, a parte intrínseca, lá dentro do esfenoide. Como esse esfenoide está posicionado e sua relação com o temporal. Isso faz com que altere o tônus da musculatura. E aí é que vem um detalhe que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, a não ser quem já me conhece há um pouco mais de tempo. O músculo pterygoideu lateral, ele tem 2 ventres musculares. Ele tem 2 porções. É como se fosse o bíceps. Ele tem 2 ventres musculares. Por exemplo, o bíceps femoral, posterior de coxa. Uma cabeça vai lá para a fíbula e outra cabeça vai para a região do fêmur. O bíceps braquial, uma porção vai para cima no cabo longo, outra porção vai para baixo, a porção curta. Da mesma forma, nós temos o pterygoideu lateral, que ele é o principal da abertura. E é o músculo que está inserido na cápsula e no disco articular. E se ele tem o tônus elevado, e se ele está com o tônus aumentado, esse tônus elevado, esse tônus aumentado vai predispor a tendência de maior abertura, a tendência de deslocamento anterior do disco, a tendência de tensão capsular. E essa tendência já coloca o disco em ressalto, em condição de sair na frente. É como se ele queimasse a largada na hora da abertura da boca. E é por isso que existem grandes erros não considerar essa estrutura. Caraca!